Bom, que Deus nos abençoe. Vamos falar hoje sobre o tema seguinte: a vontade de Deus é soberana. É uma afirmação, não é uma interrogação. A vontade de Deus é soberana. Nós vimos isso na semana passada sobre o ponto de vista de Jó. Não sei se vocês estão lembrados. E nós vamos pegar um outro enfoque, porque esse é um tema bastante relevante e que nós precisamos de ter uma atenção muito grande sobre ele. Eu vou ler aqui duas passagens iniciais para dar uma abertura ao nosso assunto. A primeira está em Isaías 55, de 8 a 8, versículo 8. Porque os meus mandamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Ou seja, os pensamentos de Deus não são os nossos, e os nossos, da nossa carne, não é de Deus. O segundo nós vamos ler em Jeremias 29, versículo 29, capítulo 11. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. Então veja bem, como que Deus anda, como Deus fala conosco. Deus é que determina. Deus é que determina onde nós devemos ir. Obviamente, aqueles que estão em Cristo. Quem não está escrito é outra história. É outro caminho. Mas quem está escrito agora, Deus é que sabe que pensamentos tenho a vosso respeito. Deus tem uma imagem, Deus nos conhece, Ele sabe como que nós somos, e Ele sabe o que Ele quer de nós. Ele nos dá dons na expectativa que nós possamos servir através dos dons que Deus nos dá. Então nós temos que ficar atentos a isso. Né? Então, primeiro ponto que nós temos que observar é o seguinte, principalmente na oração, mas no dia a dia, em tudo que a gente vai fazer, mas na oração. A gente pede Deus para abençoar os nossos planos, os nossos desejos, as nossas vontades, ou os desejos e a vontade de Deus. Qual que é o foco da nossa oração? Ela está concentrada onde? Quando nós vamos orar, nós concentramos a nossa oração no plano de Deus ou nos nossos planos? Que os planos de Deus não são os nossos. Quando eu falo os nossos, eu estou falando da nossa carne, não do homem espiritual. Se nós estamos em Cristo, os nossos pensamentos devem ser os mesmos, os nossos planos devem estar de acordo com os planos de Deus. Aí, ok. Mas aí para nós pensarmos no nosso dia, como nós estamos vivendo, como nós estamos andando no cumprimento da vontade de Deus. Isso nos exige uma reflexão que é difícil, que é pesada. Eu fico pensando assim, uma pessoa que está muito gorda, né? Ela está assim, uns 300 quilos, 400 quilos, e ela quer mudar de vida. Ela está sofrendo. Né? Mas o que ela mais gosta, o que ela mais quer é aquilo que está matando ela, aquilo que está engordando. E ela não consegue se livrar. Porque a vontade do corpo dela, que é alimentado por traumas e uma série de pecados, né, que o diabo tomou espaço, tomou tempo, está matando a pessoa. Então ela precisa de ajuda, precisa de alguém entrar e interceder, alguém entrar e ajudar, alguém entrar, auxiliar, porque por ela mesma ela não dá conta mais de sair. Eu tenho convivido mais com o pessoal das drogas, que está tentando sair das drogas, que está ainda com vício assim, latente. A luta é uma coisa terrível. E assim, a cada dia que passa, o diabo vai destruindo o corpo, a matéria, a cabeça, o cérebro, os neurônios, vai destruindo, coisa que ele não consegue, às vezes, recuperar. Recupera um pouco, mas tudo já não recupera mais. E a pessoa acaba se tornando inútil. Ela pode parar com a droga, sair aqui, vai que ela voltar, ela não consegue fazer o trabalho.
Eu estou fazendo um trabalho com ele de aprender a produzir alguma coisa para ter um ganho, para a hora que ele estiver liberto, ele ter a condição de ter uma vida própria e ter a dignidade de ganhar seu próprio sustento. Mas ele já não consegue mais. E aí precisa de um acompanhamento, de uma ajuda constante. Ah, eu ajudei tantas mil pessoas, dei uma cesta básica para a pessoa. Gente, isso daí, você matar a sede no momento, não resolve o problema da pessoa. Que daqui a pouco, quando não tiver água, ela vai morrer de sede. Ela vai morrer de fome. A gente vê muita propaganda, vai lá, ajuda aquela criancinha lá na África, toda magrinha, e está dando remedinho para ele. Por quanto tempo essa criança vai durar? Esse programa vai todo dia estar sustentando e dando para ela aquela quantidade que ela precisa? Ah, atendemos milhões de pessoas, então você não está atendendo praticamente ninguém. Porque se você não acompanhar. É o caso do samaritano. O bom samaritano, ele foi lá, olhou, limpou a ferida, levou para a hospedaria. Só tirar de lá e deixar a hospedaria e vou embora. Agora não é problema meu, não é assim. Jesus nos ensinou a amarmos uns aos outros, inclusive os nossos inimigos. Porque, teoricamente, ali o samaritano seria inimigo, porque aqueles que deveriam estar cuidando dele lá, os judeus, os sacerdotes, não fizeram nada. Então, é importante nós entendermos, se nós não estamos na vontade de Deus, a nossa vida vai ficar difícil. E o que é que nos separa de Deus? O pecado. O pecado nos separa de Deus. Afasta o Espírito Santo. Apaga o Espírito Santo que está nos orientando, que está nos ajudando, que está falando conosco todo dia. Ele se afasta. E aí nós temos que voltar para os nossos planos. Bom, então nós vamos ver aqui em 1 João 5,14. E esta é a confiança que temos para com Ele, Deus. Se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. A gente presta atenção na oração. Vou repetir. E esta é a confiança que temos para com Ele. Se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Não é, Ele pode nos ouvir. Não sei se Deus vai. Não tem se. Ele vai atender. Se está na vontade de Deus. Aí, mas nós chegamos lá, ou não fazemos, ou queremos fazer do nosso jeito, e aí você ora, pede por todo mundo, e a sua vontade não foi atendida. Deus não vai. Nós temos que orar para Deus. Você não vai torcer o braço de Deus, você não vai mudar a cabeça de Deus para fazer a sua vontade. Pode desistir. Mas nós temos que atentar isso para a nossa prática no dia a dia. Como nós estamos andando com Deus. Nós temos orado para que os planos de Deus se realizem? Ou para atender as nossas vontades, os nossos desejos, os nossos entes queridos, ou aquele que Deus quer abençoar? Então, é importante nós ficarmos atentos a essa posição nossa. Rever, parece uma coisa simples, não é simples, isso é fundamental. Isso é um alicerce de uma construção de um prédio alto. Se ele estiver mal feito, vai ruir, tudo vai cair. E você vai olhar para a sua vida, mas que vida que eu tenho? Que sofrimento, só tem sofrimento. Deus não olha para mim. Não é Deus não olha para mim, você não olha para Deus. Ah, então se eu olhar para Deus agora eu vou ser feliz, vou ter tudo o que eu quero. Vamos dar uma passada aqui lá em Deuteronômio 8. Deuteronômio 8. Só para a gente ver uma forma um pouco mais extensa de andar justamente do plano que Deus fez. Deuteronômio 8. Deuteronômio 8 fala com os hebreus, depois que eles saíram saíram do Egito,
passaram 40 anos no deserto. E ele diz o seguinte: cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multiplicais, entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os meus mandamentos. Qual que é a questão básica? Se nós guardaríamos os mandamentos que Deus nos deu. Se nós não guardamos os mandamentos, gente, guardar não é pôr na gaveta, não. Guardar é pôr na mente. É estar aplicando. E só aplicando isso. Não é fazer isso e aquilo. Não é fazer os mandamentos de Deus um pouquinho e fazer a maior parte da minha vontade. Não vai dar certo. Foi por esse motivo que o povo passou 40 anos no deserto. E de todo o povo que saiu, que seria, contando homens, mais de 5.000, somente 2 entraram na terra prometida. Nem Moisés entrou. Nem Moisés entrou. Josué e Caleb foram os únicos que saíram do Egito e entraram na terra prometida. Continua. Ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com maná. Deus deixa a gente ter a necessidade de gritar, chegar e falar: agora eu vou morrer, eu já não suporto mais. Aí Deus vai lá e te atende. Atenta. Olha os meus mandamentos, cumpre os meus mandamentos, muda de vida, arrepende-te. Muda de vida. Morre. Deixa a sua carne morrer. Deus vai te humilhar para que a carne morra. E você se sentir inútil, sentir sem capacidade de fazer nada que você fazia, para você aprender a fazer a vontade de Deus. Esse é um caminho. É um caminho mais difícil da gente aprender. Mas é uma alternativa e Deus usou com o povo no deserto. Ele te humilhou, te deixou ter fome e sustentou com maná, que tu não conhecias, nem teus pais os conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, não só das coisas desse mundo vive o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. O que vem da boca de Deus é suficiente, e mais que suficiente, para sustentar a nossa vida segundo a vontade de Deus, não a nossa vida. Nunca envelheceu as tuas vestes sobre ti, nem inchou o teu pé nesses 40 anos. Sabe, pois, no teu coração que, como o homem disciplina seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Ai, meu Deus, eu vou morrer, eu estou sofrendo, já não aguento mais. Deus está disciplinando, porque Deus fala assim: você continua fazendo o que você está. Você não arrepende do teu pecado, não coloca teu pecado diante de Deus, não pede perdão a Deus. E eu já não sei mais o que eu faço. Arrepende-te. Olha onde caíste. Pergunta a Deus: Senhor, onde que eu caí? Onde foi que eu errei? Para parar de sofrer. Deus vai continuar. Se Deus te ama, Ele vai continuar te disciplinando. E se Deus está disciplinando, porque Ele não desistiu de você. Ele não desistiu de mim. Mas a gente começa a aprender que quando a gente erra, a gente leva uma surra. Daqui a pouco você não quer fazer mais aquela coisa, porque a surra não vale a pena. E Deus trata conosco dessa forma. Guarda os mandamentos do Senhor teu Deus para andares nos seus caminhos e o temer. Porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra, terra de ribeiros de água, de fontes, de mananciais profundos que saem dos vales das montanhas, terra de trigo e cevada, de vides, figueiras e romeiras, terras de oliveiras, de azeite e mel, terra que comerás o pão sem escassez, e nada faltará
nela terá terras cujas pedras são ferro, e cujos montes cevarás o cobre. Comerás e te fartarás, louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno. E tem mais um detalhe. Para não suceder que depois de teres comido, estiver farto, depois de haver edificado boas casas, morado nelas, depois de multiplicar os teus gados, os teus rebanhos, e se aumentarem a tua prata, o teu ouro, e a abundância, tudo quanto tem, se eleve o seu coração e te esqueça do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa de servidão. Essa é a forma quando nós colocamos nossos planos, os nossos desejos acima da vontade de Deus, porque nós declaramos que nós não entregamos nossa vida para Deus e Ele agora tem o direito de nos disciplinar como Pai. E aí, pai, eu já não aguento mais. Ah, mas eu estou fazendo tudo que eu posso. Eu vou na igreja, eu faço isso. Rever tudo. Ah, eu não tenho que ir à igreja? Tem, mas a igreja é de Cristo. E talvez a igreja é invisível, porque, infelizmente, né, a quantidade de anticristo, de pessoas que falam que andam na vontade de Deus, não anda. Então, se você está num grupo que diz que é de Deus e não é de Deus, o Espírito Santo vai te mostrar. Ninguém vai te mostrar. Deus vai te falar. Agora, certo é que Deus nos chama para sermos um time, sermos uma equipe. O que é que tá, ele nos chama para andar igual os bois que puxam um carro de boi. Tem que andar um alinhado com o outro, justinho, ao mesmo tempo fazendo força, que se um andar um pouco mais do que o outro, vai apertar o pescoço do outro e ele vai sentir dor e ele vai ter que puxar o passo um pouquinho mais para andar alinhado com o outro. Não dá para você andar sozinho. Você não puxa um carro sozinho. Então, é melhor a gente parar e pensar. Será que eu estou indo da forma mais confortável, mais curta, mais rápida? Ou vou continuar insistindo em viver a minha vida e fazer aquilo que eu quero? Então, gente, essa chamada é a chamada que Deus nos deu. Eu, quando comecei a orar, pedi a Deus uma direção da palavra que Ele me deu. Não foi essa, não. Ele me levou lá para Deuteronômio 8 e eu fiquei lá. E eu sentia que Deus, que era isso, mas não era só isso. Que Deus queria nos trazer para a nossa realidade hoje. Para a gente poder rever como foi nossa semana, como foi o nosso dia. Porque se nós não praticamos os mandamentos que Deus nos deu, aquilo que Ele ensinou de nós sacrificarmos nossa carne e andarmos no Espírito, nós vamos ficar lá no deserto. Vamos correr e vamos ficar no deserto. Muitos são chamados e poucos são escolhidos. Que Deus nos abençoe nessa noite. Amém?